Olá, bom dia, igreja. Bom dia. Um bom dia, diz que estamos ao vivo, né? Então, vamos cumprimentar o pessoal de casa. Um bom dia para você que está aí do outro lado. Bom dia! E um bom dia com o Senhor Jesus Cristo no coração. E quão bom é despertar e saber que nós temos uma igreja esperando nós, não é? Uma palavra para encher o nosso coração e também uma mensagem que reaviva a nossa fé. Amém, é isso mesmo. E estamos em horas benditas, horas de sábado. Que bom que você acordou cedo e já está aqui conosco. Então, queremos convidar a nossa igreja, os nossos irmãos. Nesse momento, nós vamos nos ajoelhar e vamos orar. Deus eterno, Pai bondoso, Senhor, é a Tua vida em nós que nos fez acordar e nos fez estar aqui na Tua presença. Queremos agradecer porque Jesus continua dando vida e mantendo este universo. Obrigada, Senhor. Nessa manhã queremos nos entregar a Ti. Na verdade, Senhor, toma o nosso coração, pois não podemos dar. É Tua propriedade, conserva-o puro e bom, pois sozinhos, Senhor, nós não conseguimos conservá-lo para Ti. Nos prepara para Te receber quando o Senhor voltar nas nuvens do céu. Que este seja um sábado de preparação para o céu. Obrigada, Senhor, por tudo. Receba os nossos louvores, a nossa adoração. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos louvar o Senhor agora com um louvor que diz: é prazer servir a Cristo. E esse louvor ele fala que toda dor se desfaz quando nós louvamos o Senhor, porque o nosso Senhor ele suportou maior dor. E realmente o louvor é uma terapia, é terapêutico, além de nos trazer paz, além de trazer a presença dos anjos na nossa vida, é uma terapia também, para a gente esquecer todos os problemas, todas as dores e ter a paz de Cristo no nosso coração. E por isso nós vamos louvar o Senhor agora com o hino 353, é prazer servir a Cristo. De servir a um Deus tão vivo e tão real na nossa vida, né? E o verso dessa semana, que hoje já estamos bem afiados, e o bom é que foi curtinho, então não tem como você dizer que não deu para aprender. Então, 1 Tessalonicenses é uma carta, capítulo 3, versículo 8. Se você está aqui pela primeira vez, toda semana nós estudamos um verso e nós decoramos. E essa semana nós decoramos 1 Tessalonicenses 3, 8. Então, vamos lá falar, professora Thay? Vamos no 3. 1, 2, 3. 1 Tessalonicenses 3, 8. Porque agora vivemos, se estais firmes no Senhor. 1 Tessalonicenses 3, 8. 1 Tessalonicenses 3, 8. Porque agora vivemos, se estais firmes no Senhor. 1 Tessalonicenses 3, 8. Amém. Amém. Que esse seja um momento de reavivamento espiritual, de aprender mais do que o Senhor tem para nos dizer nessa manhã, através da sua palavra. Amém. Que nós possamos ter um bom dia com o Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Um feliz sábado. Que a graça e a paz do Senhor Jesus abunde em seu coração. E que especial é termos a chance de acordarmos para buscarmos a presença de Deus. Eu sempre gosto de pensar que você e eu acordamos na madrugada não para fazer o mal. Nós não nos levantamos para ferir pessoas ou trazer prejuízo a alguém. Nós nos levantamos todas as madrugadas para buscar a face do Senhor, para buscar Jesus. E isso é muito especial. Isso faz toda a diferença.
E eu queria convidar você aí de casa, e vocês que estão aqui, a pegarem a Bíblia de vocês e abrirem lá em Salmos. Nós vamos meditar aqui rapidamente em alguns salmos que nos foi proposto hoje, juntamente com a parábola que está lá em Lucas, capítulo 14, e o que nós lemos no Parábolas de Jesus, no capítulo 18, um convite generoso. Então, se você pegou aí a sua Bíblia, no Salmo 48, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos falar com Deus e pedir que o Senhor Deus nos oriente e fale ao nosso coração. Vamos orar? Amado Deus e nosso Pai, nós estamos em Tua santa presença e isso, Senhor Deus, é sentido por cada um de nós. E nós queremos agora, Senhor, diante da Tua santidade, queremos ouvir a Tua voz e sermos conduzidos, Senhor Deus, a nos submetermos à Tua vontade para a nossa vida. Por isso, nós nos entregamos neste momento e rogamos a Ti a direção do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o Salmo 48 ele é conhecido como um salmo de livramento. É uma celebração do que Deus pode fazer pelo seu servo. E eu preciso começar esse salmo fazendo você pensar. Você tem buscado algum livramento de Deus, alguma libertação? Você tem vivenciado situações que você olha e fala assim, isso daqui eu não tenho como resolver. Não tem como eu ajustar isso. Só se Deus intervir, só se Deus fizer alguma coisa. Esse salmo vem dizendo que Deus é o Deus que pode dar livramento e libertação para todas as angústias do coração humano. Uma coisa muito interessante que eu encontrei nesse salmo é que esse salmo ele aponta todas as direções. Esse salmo vem falando do lado norte, esse salmo vem falando aqui no verso 7 do lado leste, no verso 10 ele fala do lado sul e no verso 13 ele fala do lado oeste. Ele traz esse sentido que o nosso Deus, ele é o Deus de todas as direções, não importa onde você esteja. Ele ouve o clamor do aflito e ele pode atuar em toda a terra, porque ele é dono dela. Ele é soberano e nada se torna difícil para Deus. E aqui algumas características do Salmo vêm apontando, na realidade, algumas características de Deus vêm sendo apontadas aqui nesse Salmo. Como o salmista vem dizendo que Deus ele é digno de ser louvado, que com quem ele se aproxima tem alegria, vem dizendo que Deus é misericordioso, que ele é justo, e essas características de Deus, elas estão à disposição de seus servos. Agora, uma coisa muito linda nesse salmo. Esse salmo está apontando para algo que um dia, se permanecermos no Senhor até o fim, viveremos. Porque haverá um dia de que viremos com Jesus nas nuvens do céu, com a cidade santa do Senhor, e os ímpios marcharão contra a cidade de Deus, mas todos aqueles que estão com o Senhor vencerão nesta batalha. Porque aqui o salmista vai dizer, os ímpios, eles se coligaram, eles marcharam contra mim, mas o Senhor me livrou. E nós vivenciaremos isso. Nós vivenciaremos isso. Essa será a experiência dos santos. E aí poderemos dizer, como o salmista diz aqui no verso 8, nós temos ouvido dizer, mas agora vemos com os nossos olhos. E isso vai ser extremamente especial para cada um de nós. O Salmo 49 é um salmo um tanto interessante. Geralmente, um judeu ortodoxo ele utiliza esse salmo em momentos de luto. E aqui vem respondendo uma pergunta um tanto inquietante que às vezes expulsa dentro do nosso coração. Por que parece que os ricos possuem mais vantagem? Você já teve isso, essa sensação no seu coração de que as pessoas ricas são mais favorecidas? Você já teve essa impressão no seu coração? Você vê diversos salmos na Bíblia falando sobre isso. Só que quando o salmista ele está meditando aqui, ele começa a dizer assim, qual é a diferença entre o rico e o pobre? Porque o rico, ele se engrandece e confia na sua riqueza, no seu poder aquisitivo. Mas aí ele diz aqui no verso 8, ainda que ele seja muito rico, a sua redenção não pode ser comprada.
A sua salvação não pode ser comprada por dinheiro nenhum dessa terra. Aí ele começa a dizer, o fim é igual para todo mundo. Quantos descem, ou quantos enfrentam a morte? Todos, o rico e o pobre. Quantos descem à sepultura? Todos, o rico e o pobre. Quantos se tornam pó? Todos, o rico e o pobre. Aí ele começa a dizer, tanto no verso 12 como no verso 20, que é o que ele finaliza o salmo, dizendo, eles são igual aos animais. Se eles não entregarem a vida deles a Jesus e não aceitarem o preço pago pela sua redenção, que é o sangue de Cristo, eles serão como animais. Não haverá ressurreição para eles. Qual então é a vantagem de se confiar nas riquezas e no poder desta terra? Nenhuma. Não há vantagem nenhuma. É aquela velha frase, né? No caixão não tem gaveta. Ninguém leva os bens dessa terra e esses bens não te tornam propício diante de Deus, não te torna aceitável diante de Deus. Aí o salmista vem trazendo a solução no verso 15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Aonde está a nossa segurança? No Senhor. E todos aqueles que entregarem a sua vida no Senhor confiando nele, têm a certeza da ressurreição. E o salmista tinha isso dentro do seu coração. E no Salmo 50, para a gente então finalizar aqui a parte dos Salmos, o salmista vem falando sobre a obra do juízo de Deus. Você acha que o juízo de Deus é isento de amor? Não. Às vezes as pessoas se confundem a respeito disso, que quando Jesus executa juízo, ele deixa de lado o seu amor. Na realidade, o juízo e o amor de Jesus andam muito atrelados. Eles não andam sozinhos nunca. Sempre quando Jesus está executando a sua obra de juízo, ele está executando também o seu ministério de amor. E aqui o salmista vai dizer que todos terão que comparecer diante do juízo de Deus. Todos terão que passar por isso. E o que te recomendaria a Deus? Aí Deus começa a dizer assim, a partir do verso 7. A partir do verso 7 até o verso 13, ele começa dizendo assim, vocês acham que os sacrifícios que vocês fazem me compram? Eu sou dono de tudo. Tudo me pertence. Aqui nós vemos uma classe de adorador. O adorador formalista, que pensa que pela forma da religião conquista o coração de Deus. E ele fala, mas não é isso que me conquista. Vocês estão enganados. E aí ele continua o salmo dizendo que tem uma outra classe de adorador, a classe chamada de ímpio. Aí você pensa que o ímpio é o que está lá fora. Na realidade, ele vem dizendo que o ímpio é aquele que serve, no verso 16, ele fala com a boca dele a aliança do Senhor, mas dentro do seu coração ele aborrece a disciplina. Ele se junta com o ladrão, ele se junta com o adúltero, ele se junta com o que é errado. Embora que na sua boca há a instrução, ele fala o que é correto. Ele é um ótimo moralista para cobrar da vida dos outros. Mas quando se trata da sua vida pessoal, ele não consegue se acoplar à verdade. Essa é a classe dos hipócritas. E Deus está dizendo, esses eu também não aceito. Esses também no meu juízo serão reprovados. Senhor, então qual é a classe que vai ser aceita por ti? Aí ele fala no verso 15, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Aqueles que invocam o Senhor, aqueles que aprenderam a buscar a face de Deus, são esses que prevalecem no juízo de Deus. São esses que se tornam aceitos, aqueles que se agarram no Senhor e confiam na graça e nos méritos dele. Esses serão aceitos. E é isso que nos recomenda o Senhor, apenas o sangue de Jesus. E aí nós podemos, então, avançar para o que nós estudamos em Lucas, capítulo 14. Abra lá sua Bíblia em Lucas 14. Antes de nós adentrarmos na parábola, eu queria fazer você pensar em algumas coisas que me tocou muito o coração hoje. Quando nós estudamos o livro do Apocalipse, no capítulo 1, João começa o livro dizendo que as coisas que seriam ali descritas teriam um acontecimento breve. E ele repete essa informação 7 vezes no livro. E o verso 3 do capítulo 1, ele diz assim, o tempo está próximo.
Em toda a Bíblia, quando você ouve falar sobre a segunda vinda de Jesus, você ouve falar dentro dessa ideia de que a vinda de Jesus é breve, é rápida. Eis que cedo venho. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Só que já faz tanto tempo que nós ouvimos falar da volta de Jesus e ela não aconteceu. Por quê? O que impede a volta de Jesus? Nós, há muito tempo, temos ouvido e pregado sobre uma promessa maravilhosa que paira sobre nós. A promessa do Espírito Santo. E por que ainda o Espírito Santo não veio? Por que ainda não recebemos a promessa de Deus? Aonde que está o problema? Você conseguiria identificar isso? Por vários momentos na história, quando você estuda, você vê Jesus prestes a derramar o seu Espírito sobre o seu povo e voltar nas nuvens do céu, mas ele, por alguma razão, para e não executa essa obra. O que está impedindo a volta do Senhor Jesus? E aí nós começamos a pensar em várias coisas, mas para a resposta dessa pergunta, eu queria que você pensasse numa outra pergunta. Você está preparado? Não precisa pensar na igreja. Não precisa pensar muito longe. Eu quero que você pense a respeito da sua vida. Você está preparado para a volta de Jesus? Você está se preparando para receber o Espírito Santo? Talvez aí se encontre a resposta do que nós estamos pensando agora nesta manhã. Porque a parábola que nós vamos ler hoje, ela fala exatamente disso. Por que Jesus não executa algumas coisas? Às vezes a resposta está na nossa própria vida, na nossa própria história. Porque aqui no capítulo 14, Jesus é chamado a participar de uma festa na casa de um fariseu. E olha que interessante, os fariseus não se davam bem com Jesus, não é assim? Mas, todavia, Jesus estava lá na casa de um fariseu. Jesus não fazia acepção de pessoas. Ele aceitava os convites dos ricos, dos pobres. Desde que houvesse chance de salvação, Jesus estava lá. E Jesus estava lá naquela festa. E, de repente, ele começou a observar todo mundo procurando os primeiros lugares, todo mundo querendo ostentar, aparecer. E aquela festa foi montada em cima de um interesse egoísta, porque os convidados eram pessoas de alta classe. E aí Jesus começa a dizer, vocês ficam buscando o primeiro lugar, mas deixa eu dizer a vocês como é que funciona. Melhor é que você procure não o primeiro lugar. Melhor que você seja chamado ao primeiro lugar, mas não que você busque ser visto. Porque aqueles que se humilham serão exaltados, mas os que se exaltam serão humilhados. E aquele banquete era um banquete muito especial. E eles gostavam de, naqueles banquetes que eles faziam, pensar numa coisa. Eles gostavam de pensar na mesa de Abraão, de Jacó. E se imaginar lá na grande ceia com o pai Abraão e pensar nos gentios que estariam do lado de fora só contemplando de maneira cobiçosa, dizendo como eu queria estar aí. E aí Jesus pega daquele momento e usa de advertência e instrução. Um certo homem levanta e ele fala a seguinte frase, verso 15 do Lucas, capítulo 14. E ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Olha que pessoa piedosa, olha que pessoa fervorosa. De que classe será que esse homem participava, segundo o Salmo 50 que nós lemos? Aqui no livro vai dizer que ele falou com total certeza, como se ele estivesse já na mesa lá sentado. E aí Jesus profere uma parábola muito interessante. Ele diz o seguinte, verso 16. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse, comprei 5 juntas de boi, eu preciso experimentá-la. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse, casei-me e por isso não posso ir.
Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: saí pelos caminhos e atalhos, e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Jesus usou essa parábola para repreender o egoísmo que havia no coração do judeu. A sensação de que a salvação era para eles, a bênção era somente para eles, era o fruto de uma raiz egoísta. E todo egoísta, ele é míope, ele não enxerga bem. Todo egoísta é um iludido. Porque aquele homem se levantou com a certeza de que ele estaria sentado na mesa de Abraão, mas ele não enxergava bem a situação, porque ele não estaria na mesa de Abraão. O egoísmo faz isso, ele nos faz não enxergar tão bem. E Jesus profere essa parábola para que eles entendessem que eles não percebiam que a bênção que Deus havia dado a eles era unicamente para um objetivo: abençoar a vida de outros. Quando Abraão foi chamado para ser uma bênção. E a nação de Israel não entendia isso, que tudo que Deus havia ofertado para eles era unicamente para que eles fossem como um canal e transferisse bênção para o mundo. Queridos, tudo, exatamente tudo que você tem, que você recebeu do céu, Deus não deu unicamente com o objetivo de fazer a sua vida dar certo e você ser feliz. Tudo que foi dado para você foi dado dentro da condição de que você é um mordomo. E como eu estou falando? Quando eu estou falando tudo, eu estou falando tudo. Nós estudamos recentemente no Parábolas, capítulo 25. A sua fala, a capacidade de falar, é uma bênção de Deus. Então, essa bênção deve ser usada para abençoar a outros. O seu tempo é uma bênção de Deus. Deus te deu tempo. Esse tempo deve ser usado para abençoar a vida de alguém. Tudo que o céu te deu tem que ser conduto de bênção para o mundo. Tudo. Você só é um mordomo. Nada é seu. E a nação de Israel não entendia isso, e eles eram altamente egoístas. E as razões apresentadas aqui na parábola, porque as pessoas não querem ir para a ceia, são razões que têm a sua raiz no egoísmo. Eu não quero ir porque eu comprei um campo e eu preciso lá ver. Aí o livro vai dizer, o campo já era do homem, ele poderia ver a qualquer momento, mas ele usa isso como desculpa. Ah, mas eu comprei 5 juntas de boi, mas já era deles. Não precisava ter que experimentar no horário da festa, mas aquilo era mais importante do que a festa. Eu acabei de me casar. Mas quem disse que a sua noiva não pode vir? A razão por qual eles não aceitaram o convite é porque eles estavam dizendo, não faço questão de ir. Aprender a achar prazer noutra companhia que não fosse do anfitrião. Amavam mais outras coisas do que o anfitrião da festa. E aqui nós precisamos pensar, nós precisamos meditar. Porque se tem uma coisa que me impressionou muito nesse estudo, é sobre as desculpas que nós damos para não sair aos caminhos e valados. Porque o servo representado aqui nesta parábola, o servo que sai e chama e convida, é um povo. Nós sabemos que o evangelho foi dado aos judeus para que os judeus distribuíssem ao mundo. Mas os judeus não saíram para distribuir ao mundo, porque eles achavam que tudo era para eles. Eles viviam unicamente para eles, pensando unicamente no seu próprio umbigo.
Então Deus falou assim, já que vocês não pensam no mundo, eu preciso levantar um povo que pense no mundo. Que povo foi levantado no último tempo para servir a humanidade? Quem? A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse servo da parábola é representado como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que foi levantada para sair aos caminhos e valados. E eu quero que você comece a pensar numa coisa. Nos foi dada uma comissão, nos foi dada uma ordem de sair e trazer gente para participar da ceia. E às vezes algumas coisas têm nos impedido a sair e obedecer essa ordem. E quando você analisa, essas razões são egoístas, porque nós estamos pensando só em nós. Uma das coisas que mexe muito com o coração humano, família. E aqui a senhora White trouxe um texto que eu preciso ler, porque eu lembro, quando eu li isso daqui, eu lembrei exatamente de uma história que mexeu muito com o meu coração. Mas eu vou ler o texto. O parágrafo começa assim, ó: todos estes não atendem ao convite do Salvador. O meu está na página 225. Porque temem causar divisão no círculo da família. Pensam que, negando obediência a Deus, asseguram a paz e a prosperidade do lar. Porém, isto é uma ilusão. Gente, eu vi isso aqui na prática. Eu vi isso daqui acontecer na prática. Houve um momento na nossa igreja, lá de onde eu morava, que um irmão estava enfrentando uma dificuldade muito grande dentro da família. A família toda era adventista, mas a esposa estava querendo sair da igreja. E, a princípio, ela permaneceu com ele, mas exigia que ele deixasse de participar dos cultos. Ele era diretor da igreja. Que ele deixasse de participar dos cultos, que ele não dava atenção para a família, que a família era mais importante. E aí ele começou a deixar de ir às quartas-feiras para a igreja, porque ele precisava ficar com a família. Aí no domingo ela inventava um passeio, porque ele tinha que estar com a família. E eu falei com ele, eu falei assim, isso que você está fazendo está errado. Você não somente vai perder a sua família, você está com risco de perder a sua própria salvação. Porque está acontecendo uma troca, só que é difícil, porque a gente fica pensando o quê? Eu não quero perder minha família. E eu falei, mas esse não é o jeito de você conquistar a sua família, esse é o jeito de você perder a sua família. Mas ele permaneceu no comportamento de satisfazer os desejos da esposa, negligenciando a obra de Deus. Resultado, ela não voltou para a igreja. Pelo contrário, ela deixou ele e ficou com outro rapaz. E a senhora White vai dizer aqui, ó, isso é uma ilusão. Você não consegue segurar a sua família negligenciando os princípios do céu. Negligenciando a obra de Deus. Quem semeia egoísmo, colherá egoísmo. A ação do homem, que eu contei na história, era egoísta. E ele colheu o quê? O egoísmo dela. Rejeitando o amor de Cristo, rejeitam aquilo que somente pode emprestar ao amor humano, pureza e estabilidade. Não só perderão o céu, como também o verdadeiro gosto daquilo pelo que o céu foi sacrificado. Quando Jesus diz assim, você não pode amar alguém mais do que a mim. Jesus não é egoísta. Ele só está ensinando o princípio do amor. Você só consegue amar alguém se você me amar primeiro. Se você não me amar primeiro, você não vai amar ninguém. E nós precisamos aprender esse princípio, porque nós estamos com o risco de perdermos a nossa salvação. Porque uma coisa ficou muito clara no estudo de hoje. Quando Jesus proferiu essa parábola, ele quis dar a entender ao homem que para participar da grande ceia, você precisa estar apto para estar lá. E só existe uma coisa que te torna apto para estar lá. É o serviço. Unicamente o serviço para Deus te prepara para a grande ceia. Se você não trabalha para Deus, você está negligenciando o seu preparo para estar lá. Ou seja, você se encontrará despreparado. E a comissão que foi dada à nossa igreja, ela é representada lá em Apocalipse 14. Quando João vê um anjo voando pelo meio do céu. E esse anjo tem um evangelho eterno. E ele diz o quê? Para todo o mundo.
temam a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Essa é a mensagem que nós temos para o mundo. Você precisa adorar a Deus, porque foi Ele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Temam e adorem. Essa é a mensagem que nos foi dada. E aqui o livro vai dizer claramente que essa é a última advertência, esse é o último convite que deve ser dado ao mundo que está perecendo em seu egoísmo. Por que lá no tempo de Noé a mensagem foi rejeitada? Eles bebiam, comiam, se davam em casamento. Eles viviam para os prazeres egoístas. Olhe para o nosso mundo hoje. Me diga se não é essa a condição. As pessoas estão afundadas no seu próprio egoísmo, nos seus prazeres, cada um buscando os interesses da sua própria vida. Pessoas que gastam a vida inteira, todo o seu dinheiro, toda a sua força, toda a sua inteligência para ter poder, para ter status, para ter uma boa casa, um carro. E essas pessoas vivem nesse frenesi de buscar isso, negligenciando sua salvação. E nós, como povo do Senhor, temos uma mensagem clara a ser dada. Esse caminho que está sendo seguido é o caminho errado. Porque o que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E olha que interessante, o livro vai dizer que a nossa responsabilidade está sobre o mundo. Você tem a responsabilidade pelo mundo. Olha o parágrafo que começa. Na ordem de ir pelos caminhos e valados, no meu está na página 229, Cristo apresenta a tarefa a todos os que chama de ministrar em seu nome. Presta atenção nisso. Todo o mundo é o campo para os ministros de Cristo. Toda a família humana está compreendida em sua congregação. O Senhor deseja que sua palavra de misericórdia seja levada a toda alma. Como que isso vai acontecer? Próximo parágrafo. Isso deve ser executado em alto grau pelo serviço pessoal. Queridos de casa, queridos daqui de dentro. Todo cristão tem uma obra a desempenhar, uma obra definida que ninguém pode fazer no seu lugar. Todos nós fomos chamados a uma obra pessoal. Você tem uma obra pessoal. Deus tem uma obra, um espaço definido dentro do plano da redenção para você. E ninguém pode ocupar esse espaço, você tem que ocupar ele. E essa é a sua responsabilidade de sair justamente para fazer esse trabalho. Porque todo verdadeiro cristão que nasce no reino de Deus, nasce como missionário. E negligenciar essa obra, escute bem o que eu vou lhe dizer, negligenciar essa obra é correr o risco de perder a sua salvação. Porque unicamente esse serviço desenvolve em você as características de Jesus. O trabalhar por alguém, o lutar pela vida de alguém, interceder e ir atrás, te torna parecido com Jesus. Desenvolve em você as características de Cristo e te torna apto para o reino dos céus. Por isso que negligenciar essa obra é o risco de negligenciar a sua própria salvação. E aí o livro começa a nos explicar o que significa sair aos caminhos e valados. A mensagem deve ser levada aos caminhos e aos valados. O que significa isso? Aqui a senhora White traz que os caminhos são aqueles que são líderes, são aqueles que são pessoas influenciáveis ou influenciadoras. São pessoas que têm um ambiente de pessoas muito amplo. São líderes, são pastores, são os ricos, são pessoas que podem influenciar uma grande massa. Nós devemos trabalhar por essas almas. Mas aí a gente olha para o rico, a gente olha para aquela pessoa que é popular, que tem vários seguidores, e a gente vê a vida deles assim cercada de tantas coisas, e a gente pensa, essa pessoa não vai querer, ela não vai aceitar.
quando o livro fala da realidade do rico, me impressiona muito. Ninguém sonda coração. Só Deus. Aqui vai dizer que dentro do coração, os ricos estão cansados de sua vaidade. Eles anseiam por paz. E eles buscam alguém que possa auxiliá-los na sua fragilidade no coração. Porque o pecado traz desassossego à alma. Só que a gente olha para a vida dessas pessoas cercada de tanta ostentação, de tanto brilho, e pensamos que elas não têm necessidade, mas elas são as maiores necessitadas. E nós precisamos ter coragem de sair e pregar a essas pessoas. E o mais lindo que o livro trouxe é, você não precisa de eloquência. Às vezes nós ficamos constrangidos na frente de alguém que tem um poder aquisitivo maior, porque somos pobres. Porque não temos a melhor roupa, ou não temos a melhor linguagem, não somos tão eloquentes, tão sábios para falar com aquele doutor. Mas a palavra de Deus nos orienta que é na simplicidade da mensagem que os corações são conquistados. Não é pela eloquência, não são pelas palavras bem montadas, é por um coração cheio do Espírito Santo. É por um coração que está vivenciando algo com Deus tão poderoso que quando Ele fala, os corações se derretem. É isso que convence os corações, não são palavras bem colocadas. Se o Espírito Santo não atuar por nós, podemos falar o que quisermos. Isso não convencerá um único coração. E o que os ricos precisam não é de eloquência, não é de uma boa faculdade. Eles precisam da mensagem que você tem. Eles precisam do Cristo que você serve, que você conhece, que você experimenta. E eles precisam disso. E nós não podemos negar essa chance para eles. Mas os valados também precisam dessa mensagem. Os pobres também precisam ser amparados. Aqueles que não tem ninguém por eles, que você olha assim e você fala, essa pessoa não tem mais jeito. Ela vive nessa miséria, ela vive afundada no vício, nas drogas, ela vive afundada na prostituição. Esses também precisam de ajuda. E quem tem ajuda para eles? Você e eu. A mensagem está na nossa mão. Você entende que a responsabilidade da miséria dessas pessoas repousa sobre nós? A miséria dessas pessoas que elas sofrem no pecado delas repousa sobre nós, porque nós temos a solução. E nós precisamos entender que a nossa responsabilidade não é unicamente a nossa casa, não é unicamente o nosso bairro, é aonde você colocar a planta do teu pé. Todo adventista é missionário de tempo integral. Aonde você for, onde você colocar a planta do seu pé, você tem que ser missionário. O teu trabalho é uma desculpa para você evangelizar alguém. Ir ao mercado fazer a compra do mês é uma desculpa para você evangelizar alguém. Sair na rua para resolver alguma coisa do seu banco, seja lá o que for, é uma desculpa para você salvar alguém, porque você é um missionário do Senhor todo o tempo, toda hora. E nós precisamos despertar para essa consciência, porque nisso está a resposta que eu fiz no início. Por que Jesus não volta? Por que o Espírito Santo não é derramado? Porque nos falta espírito de serviço. Nos falta a consciência de que a salvação do mundo pesa sobre nós, sobre a nossa responsabilidade. E aqui vai dizer que a realidade do pobre é tanto parecida com a do rico. Eles aparentam indiferentes, eles aparentam que não têm inclinação espiritual, mas no coração eles anseiam por descanso, eles anseiam por vontade de serem salvos. E aí a parábola vai dizer, força-os a entrar. Será que Jesus está nos dizendo para pegar a pessoa, Aninha, pelo cabelo e puxar, e vai, entra agora, você vai aceitar Jesus? Pegar na goela e dizer, agora você vai aceitar, e obrigá-los a aceitar a mensagem do Senhor? Será que é isso que a parábola está dizendo? Força-os a entrar. Isso aqui é poderoso demais. Como isso é poderoso? E se nós aprendermos isso, será extenso o nosso resultado para a salvação de almas. Quando essa palavra é usada no grego,
A ideia trazida é de persuasão. Você tem que persuadir. E aqui no livro, no capítulo, na página 235, vai explicar o que é esse forçar eles a entrarem. Aqui no parágrafo que começa assim: a ordem dada na parábola força-os a entrar tem sido frequentemente mal interpretada. Tirou-se daí a conclusão de que deveríamos obrigar os homens a aceitar o evangelho. Denota, porém, de preferência, a urgência do convite e a eficácia dos estímulos apresentados. O evangelho jamais emprega força para conduzir homens a Cristo. Sua mensagem é: ó vós, todos os que têm de sede, vinde às águas. E o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem quiser tome de graça da água da vida. Agora ela vai explicar o que é esse forçar. O poder do amor e da graça de Deus nos constrange a aceitar o convite. O que constrange o coração do pecador a aceitar o convite? O poder do amor. Não existe um poder maior do que esse para converter corações. O amor. E é por isso que Jesus quer exemplificar nessa parábola o espírito de serviço. E é por isso que o egoísta não consegue participar dessa missão. Porque o egoísta pensa unicamente nele e se esforça unicamente por ele. Mas o trabalho de Jesus Cristo, ele é baseado no espírito da abnegação. Quando você está disposto a sofrer o dano para que o outro prevaleça, para que o outro seja beneficiado. Aqui vai dizer, no parágrafo seguinte, Cristo quer implantar nos mensageiros o mesmo amor comovente que tem em procurar os perdidos. Não só devemos dizer vem, há homens que escutam o convite, porém, seus ouvidos são demasiado surdos para compreender. Seus olhos são muito cegos para ver alguma coisa boa reservada para eles. Muitos reconhecem sua grande degradação. Dizem: não posso mais ser socorrido, deixe-me sozinho. Mas os obreiros não devem desistir. Com terno e piedoso amor, aproximem-se, deem-lhe seu ânimo, sua esperança, sua força, bondosamente impele-os a entrar, e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Os missionários, eles têm uma frase um tanto interessante: ninguém resiste ao evangelismo da amizade. Você quer ser poderoso na salvação de almas? Se sacrifique pelas pessoas. Insista, com amor abnegado. Ore, jejue, vá atrás, ajude, auxilie. Se mostre um servo da humanidade. Isso é conquistador. Era por isso que multidões eram atraídas para Jesus. Porque Jesus era um servo da humanidade. Ele atendia o aflito, ele atendia o clamor, ele socorria as pessoas em suas necessidades. E isso conquistava o coração. Isso abrandava a alma, porque elas se sentiam amadas, elas se sentiam acolhidas na presença de Jesus. Se você receber esse poder do alto, você será um conquistador de almas. As pessoas cederão ao evangelho que você tem, que é o evangelho do testemunho. É o evangelho do testemunho. Eu me lembrei de uma história de um grupo que havia recebido uma instrução do Senhor. E a instrução era a seguinte: vocês devem juntar mantimentos, alimentos e levar para o pessoal da Ucrânia que está sofrendo com a situação da guerra. E aí eles ficaram meio constrangidos: como é que nós vamos fazer isso? Eles conseguiram juntar 3 caminhões de mantimentos para levar até lá. Só que quando ele chegou lá, eles foram barrados de entrar lá. Por quê? Porque o cara disse assim: olha, vocês só podem entrar aqui, cada pessoa, eles mandaram 6 motoristas, eram 6 pessoas. Cada pessoa pode entrar apenas com 2 malas. O resto vocês têm que pagar uma taxa para poder entrar. Ele falou: mas a gente não tem esse dinheiro, nós temos 3 caminhões de coisas aqui. E aí ele ficou desesperado, orou a Deus, e Deus parecia não responder, e aí ele ficou naquela angústia, e aí ele entrou em contato com um pastor que morava lá, um pastor já jubilado, e o pastor falou assim: ó, deixa aí num depósito, eu vou resolver.
E o cara foi embora frustrado, porque ele tinha ido lá fazer o trabalho de Deus, Deus tinha mandado ele lá e Deus não fez algo para que ele entrasse lá dentro. E ele ficou frustrado, ele falou, mas Senhor, por que o Senhor fez isso? E aí esse pastor reuniu uma galerinha lá da igreja, 14 pessoas, e todos os dias eles iam lá com 2 malas, pegavam um pouquinho de coisa e iam embora. E o pessoal lá da alfândega ficava assim, mas vocês são loucos, vocês não vão conseguir terminar nunca, vocês vão passar a vida inteira pegando de 2 em 2 malinhas, 3 caminhões de coisa. E no outro dia o pastor estava lá, com 14 pessoas, cada um enchia 2 malinhas e ia embora. No outro dia o pastor estava lá, ele falou, mas por que vocês fazem isso? Eu já sei, vocês estão fazendo isso porque vocês querem ganhar adeptos, né, para a religião de vocês, para a igreja de vocês, sempre tem um interesse, o rapaz da alfândega falou. E o pastor falou assim, não, nós não estamos com interesse nenhum, nós queremos ajudar as pessoas. Ele falou, não consigo acreditar nisso. Ele, pois é, mas é verdade. E aí ele começou a pregar sobre a graça de Jesus. E aquele cara ficou assim, como assim? Nunca ouvi falar disso. E ele começou a ensinar sobre a graça do Senhor Jesus, o evangelho. E agora aquele homem falou assim, eu quero ouvir mais sobre isso. Todos os dias agora o pastor ia lá com aquelas 14 pessoas, encher 2 malinhas, mas primeiro ele dava um estudo bíblico para aquele homem. E aquele homem fez todos os seus funcionários sentarem também ao redor e ouvir. E foram se passando os dias, e dia após dia um estudo, mais um estudo, mais um estudo, até aquele homem disse assim, vocês me convenceram. Vocês estão fazendo isso por amor. Vocês estão fazendo isso sem interesse nenhum. Eu quero servir esse Deus que vocês servem. E agora, o resultado de eles não terem entrado com aquele caminhão foi a salvação daquele homem e muitos daqueles funcionários que ouviram o evangelho do Senhor Jesus. Aquele homem que voltou frustrado para casa achava que, como assim, Deus? O Senhor atrapalhou os planos, não deixou o negócio acontecer? A realidade é que Deus tinha um plano muito maior. E aqui, quando aquele homem se converteu e aceitou Jesus Cristo, ele falou assim, pode levar os caminhões, leva tudo. Agora vocês podem entrar, porque agora eu já alcancei o que eu queria alcançar. Não existe algo mais poderoso que convença o coração de um pecador do que um serviço abnegado, o sacrifício pela vida de um pecador. E Deus está nos chamando para isso. Deus está chamando você, meu irmão, está chamando a mim para sairmos pelos caminhos e valados e levarmos a mensagem do Senhor. Seja com sacrifício, seja com esforço, mas salvar a vida de alguém, ajudar alguém, levar alguém para o banquete. E isso nos habilitará para estar no céu. E aqui, o livro termina de uma forma espetacular. Hoje, você ouviu a voz da graça. Você ouviu o apelo da graça. Jesus está apelando ao seu coração. Salve alguém. Faça alguma coisa pela vida de alguém. Ajude, abençoe a vida de alguém. Se eu e você não fizermos isso, vai acontecer uma coisa muito ruim. Todas as vezes que nós ouvimos o apelo da graça, todas as vezes que ouvimos o apelo de Jesus Cristo, Ele fala ao nosso coração, e eu sei que Ele está falando ao seu coração. Todas as vezes que nós rejeitamos o convite, nós estamos endurecendo o nosso coração. Aqui, o parágrafo que começa, toda vez que você recusa ouvir a mensagem da graça, fortifica-se na incredulidade. Pare de dizer que você não consegue. Pare de dizer que você não tem talento, que você não tem dom, que você não fala bem, que você não canta, que você... Para de dizer isso. Jesus está te chamando, Ele está te comissionando para esse trabalho. E tudo que você tem pode ser usado para abençoar a vida de alguém, tudo, porque você é um mordomo. Toda vez que deixar de abrir a porta do coração para Cristo, ficará menos e menos inclinado a atender a voz daquele que fala. Você diminui as probabilidades de atender ao último apelo da graça. Não seja escrito de você como foi escrito do antigo Israel. Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. Não deixe Jesus chorar por você, como chorou por Jerusalém, dizendo... Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha, os seus pintinhos debaixo das asas e não quisestes? Eis que vossa casa vos deixará deserta. Queridos, a comissão não para. A obra de Jesus não para.
E a festa vai acontecer. Jesus está dando a chance de você estar lá. É o último convite ao mundo. É o último apelo. É a última advertência. Você pode participar disso se você quiser. Mas se você não participar, você não estará na grande ceia. Se você não sair aos caminhos e valados, se você não for útil, usar-se, desgastar-se na obra do Senhor, você não vai estar lá. Hoje nós temos a responsabilidade de salvar alguém. Hoje você tem a responsabilidade de salvar alguém. Salve alguém. Mostre Jesus para alguém. Esse é o convite de Deus para você. Seja um missionário, entendendo a responsabilidade que você tem diante do mundo e o tempo no qual estamos vivendo. Um tempo de urgência, um tempo solene, onde pessoas estão tomando suas decisões. E quer saber de uma? Nós podemos amenizar a miséria do mundo. Nós podemos amenizar a miséria das pessoas. Mas para isso, a gente tem que esquecer os nossos negócios. Temos que esquecer a nossa própria vida, os nossos interesses, aquilo que nos agrada. Porque enquanto você estiver pensando em você, nos seus negócios, enquanto você estiver pensando em você, no seu futuro, no que vai ser de você, pessoas estão se perdendo. Pessoas estão se perdendo e sofrendo nas garras do pecado. Enquanto você está luxando os seus prazeres, tem pessoas que estão perdendo a vida e para sempre. E é nossa responsabilidade diante de Deus, não somente amenizar a miséria do mundo, mas encher o banquete, encher a grande ceia de pessoas que foram salvas através da sua vida. Entendem por que a gente não pode voltar atrás? Como podemos voltar atrás pensando que pessoas morrerão se nós deixarmos o nosso posto? Pessoas morrerão se nós não assumirmos a nossa posição. Que o Senhor Deus nos ajude, que essa graça inunde a nossa vida, de tal maneira que não resistamos sermos usados pelo Senhor. Eu quero orar com você. Vamos nos ajoelhar diante da presença de Deus. Amado Deus e nosso Pai, Senhor, quantas vezes nós temos nos alegrado, Senhor Deus, nas bênçãos que o Senhor tem nos dado. São inúmeras as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Mas quantas vezes, Senhor Deus, nos satisfazemos de unicamente usufruir da Tua presença, usufruir das Tuas bênçãos e não dar isso a alguém. Não dar o direito de alguém também usufruir isso comigo. Quantas vezes temos sido egoístas, buscando unicamente os nossos próprios interesses, pensando unicamente no nosso umbigo, Senhor. E quantas vezes nós nos ajoelhamos e oramos e suplicamos por coisas que é unicamente para o nosso próprio benefício. E o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor não nos chamou para sermos um lago estagnado. O Senhor nos chamou para sermos um canal, onde águas da vida passam por nós para fluir para outras vidas, Senhor Deus. O Senhor nos chamou para amenizarmos a miséria que muitas pessoas vivem por causa do pecado. E nós não queremos, Senhor Deus, deitarmos nas nossas camas e gozarmos, Senhor Deus, da bonança de uma vida abençoada à custa de pessoas que não vivem essa realidade porque eu não preguei o evangelho para elas. Senhor, nos livra dessa condenação. Porque não sair para o teu trabalho, não nos envolvermos no serviço do Senhor, nos torna culpados diante de ti, como aquela nação, a nação dos judeus se tornou. Senhor, em nome de Jesus, nos desperte para o serviço, para a missão. Coloca em nós o teu espírito, Senhor, o espírito de abnegação, de serviço à humanidade. Nos ajuda, Senhor Deus, a termos esse espírito sobre nós.
E assim, Senhor Deus, nessa obra de santificação, nos desenvolvermos para a salvação de alguém, Senhor. Que essa seja a angústia da nossa alma, nos ajude a salvar alguém, Senhor. Que essa seja a angústia dos nossos dias, nos ajude a salvar alguém. Que em nome de Jesus o Senhor nos desperte para isso. Nos desperte para essa urgência e essa necessidade. E assim eu sei que Jesus virá. E assim eu sei que o Teu Espírito Santo será derramado sobre a Tua igreja. E assim eu sei, Senhor, que nos tornaremos aptos para herdarmos o reino dos céus. Que a Tua graça opere em nosso coração. Nós Te oramos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. E Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz.